É de longe. E o Jorge, e pra você, tem alguma história que é muito bizarra? Você fala, meu, não é possível que isso aconteceu. Que tem essa que é surpreendente, fala, meu, que, tipo, meu, surpreende, mas tem alguma coisa que é muito bizarra, uma história que você já escutou, que alguém te contou que é muito bizarra? Então, eu não sei se bizarro é o termo correto. É, bizarro, assim, no sentido de uma coisa meio impactante. Isso! Teve um caso, há uns 10 anos atrás, eu creio, de um velejador que estava sozinho, navegando sozinho, e ele teve um ataque cardíaco, ele morreu, um ataque cardíaco, e ele estava num ambiente marinho, uma combinação de umidade com temperatura, enfim, ventos, que aquilo gerou uma automumificação do corpo. O corpo não decompôs. O corpo entrou num processo de automumificação. E ele ficou mumificado espontaneamente. Ele foi encontrado meses depois, 4 meses depois, se não me engano, acidentalmente, encontraram o barco. Dentro do barco estava ele, o corpo dele, né? Mas inteiro, só que mumificado por uma questão. Dentro de um barco, de um veleiro, uma cabine pequena, sobretudo no oceano, a temperatura é muito quente. Então, o ar seco, que no caso gerou dentro da cabine do barco, fez com que ele tivesse esse processo, né? É reconhecido pela ciência, mas é muito raro. E aí gerou realmente uma cena, digamos, bizarra, né? Quando ele foi encontrado, que tinha lá dentro uma múmia, mas perfeita, assim, você vê perfeitamente a fisionomia da pessoa, um alemão. Esse caso foi bem, assim, impactante. As imagens que tem dele são impactantes. Tem um outro caso, mas esse é totalmente explicado pela ciência e que é maravilhoso. Até porque o desfecho dele foi muito bom. Que aconteceu na Dinamarca. É recente também, coisa de uns 5, 6 anos atrás. Não, talvez um pouquinho mais. Eu sou meio ruim de datas, eu teria que consultar, mas eu não vou parar o papo aqui para consultar, tá? Mas basicamente aconteceu o seguinte: uma escola da Dinamarca, havia uma competição tradicional entre as escolas daquela região, uma competição de remo. Então, uma escola juntou um grupo de alunos que iriam participar da competição para fazer um treinamento, porque ia haver em seguida a competição. E era inverno, temperatura muito fria, água muito fria, e eles foram fazer o treinamento de remo. Tinham 13 estudantes e 2 professores, que eram os orientadores, né, da turma, que foram para um barco, era um barco especial para isso, um barco comprido, né, para fazer o treinamento. Mas estava muito frio. E durante o treinamento, o barco virou. O barco desestabilizou e virou. E no que o barco virou, parte desses 13 estudantes, 7 deles e mais um professor, ficaram embaixo do barco. O barco virou sobre eles, né? Os outros não, os outros foram arremessados na água. E esses que foram... um detalhe interessante, não, fundamental. Desses 13 estudantes, todos estavam com colete salva-vida. Dos 2 professores, instrutores, apenas um estava com colete salva-vida, tá? E esse professor que estava sem o colete salva-vida foi um dos que foi arremessado fora do barco. E quando o barco virou, os que caíram na água, eles estavam num fiord, né, um braço de mar assim, então eles estavam relativamente próximos, então o professor falou nada por 2 razões: para chegar na margem e para manter o corpo em movimento, né, para tentar gerar um pouco de calor, porque a água é extremamente
extremamente fria. E esse grupo, esses 5 ou 6, conseguiram chegar na margem. Bastante tempo depois, chegaram bem debilitados, já com hipotermia, mas uma das jovens, ela conseguiu chegar na margem, depois ela atravessou uma área meio de floresta, conseguiu chegar numa pequena estrada e pedir socorro, e aí foi acionado todo o resgate, que até então ninguém sabia o que havia acontecido no acidente. E aí foi acionado um resgate, vieram helicópteros, equipe médicas, e eles não só pegaram, recolheram os que chegaram na margem, que estavam sofrendo de hipotermia, mas estavam vivos, né? Como eles foram até o barco que estava virado, e embaixo do barco eles encontraram os outros 7 estudantes, mais o professor. Já mortos. Pois é, esse é o detalhe. Tecnicamente, eles estavam mortos, porque eles não tinham batimento cardíaco, não respiravam, estavam mortos, né? Temperatura basal do corpo lá embaixo, estavam mortos. Foram imediatamente resgatados, levados para um helicóptero que levou eles para um hospital em Copenhague. E quando eles chegaram no hospital, isso já muito tempo depois, estamos falando 2 horas depois, o médico que atendeu eles falou, bom, a única opção é tentar, como último recurso, reaquecer o organismo lentamente, o que é feito através do sangue, né? Tira o sangue, aquece, injeta de novo e vai gradualmente aumentando a temperatura basal da pessoa. Mas era, assim, uma medida já desesperada, porque não havia mais o que fazer. E o mais impressionante, mais interessante, história extraordinária, é que todos eles voltaram à vida. Todos os 7, mas todos eles, gradualmente, foram voltando. E o que é mais impressionante ainda é que eles voltaram sem nenhuma sequela, porque, veja bem, eles ficaram muito tempo sem oxigenação no cérebro, por exemplo. Caramba! Não tiveram sequela alguma. São perfeitamente normais. Houve um documentário feito pela BBC recentemente, com eles já maiores, né? Lembrando isso, contando a história. E a ciência explica isso, né? É um processo raro, muito raro, porque o esperado, o médico contou, ele esperava conseguir salvar um ou outro. Ele não esperava conseguir que os 7 tivesse reação positiva ao recurso, né? E ele esperava que mesmo esse que ele conseguisse salvar fossem ter sequelas. E isso surpreendeu ele e todos os cientistas, porque nenhum deles ficou com sequela alguma. Uma história impressionante, né? Um milagre, hein? Um milagre. Exatamente.